Segundo episódio da aula de especiação, nós vamos falar sobre isolamento reprodutivo, começando pelo pré-zigótico. Então, agora vamos focar em isolamento reprodutivo. Então, a gente vai falar sobre pré-zigótico e depois sobre pós-zigótico, tá certo? Então, nesse primeiro episódio, a gente vai focar no isolamento pré-zigótico, aquele antes da formação do zigoto, antes dos gametas se combinarem para formar o zigoto, tá? E a gente tem uma divisão neles entre pré-copulatório e pós-copulatório, ou seja, antes da cópula e depois da cópula, tá? Então, primeiro a gente vai falar sobre pré-zigótico e pré-copulatório. A gente tem alguns exemplos, pode ser comportamental, ecológico, mecânico. O comportamental, esse exemplo aqui, dos ciclídeos do Lago Vitória, Pundamilia, Pundamilia e Pundamilia nereei, que eles, quando eles estão juntos, o que na verdade evita o cruzamento de espécies diferentes, de membros dessas duas espécies e a formação de híbridos, é o comportamento. As fêmeas de Pundamilia preferem os machos de Pundamilia, e as fêmeas de Pundamilia nereei preferem os machos de Pundamilia nereei. E elas conseguem diferenciar pelo padrão de cores e manchas que eles têm. Tá? E o que acontece? Esses lagos estão ficando eutrofizados, estão ficando poluídos, estão tendo mais matéria orgânica e estão ficando mais com mais turvos, a água fica mais turva e a visibilidade fica ruim. Então as fêmeas não conseguem mais distinguir as duas espécies, o macho de uma espécie da outra. Então as fêmeas de Pundamilia nereei acabam cruzando com machos de qualquer uma das duas espécies, sem distinção. Tá? Então você vê que no experimento que eles fizeram simulando com luz branca e luz monocromática, a luz monocromática seria o equivalente a estar eutrofizado, poluído, e a luz branca o equivalente a estar uma água límpida, você vê que quando as fêmeas conseguem enxergar, elas discriminam perfeitamente os machos, cruzam com machos de cada espécie. Quando você tem uma luz monocromática, elas não conseguem mais distinguir, tá certo? Então essas duas espécies que estavam divergindo estão despeciando, elas especiaram, agora elas estão despeciando. O que previne, o que mantém elas separadas e distintas é o isolamento pré-zigótico e comportamental. Tá? Se essa barreira é eliminada, como está acontecendo por ação humana lá, você acaba perdendo essa barreira pré-zigótica, tá certo? Então, é uma barreira comportamental que acaba prevenindo as duas espécies de deixarem de ser duas espécies e voltarem a ser uma espécie só. Outro exemplo é o tempo de desova de corais. Então, esses corais aqui, por exemplo, Monostreia, eles têm tempos diferentes de desova. Então, os gametas são jogados na água em tempos diferentes, tá certo? Você vê que as duas espécies elas estão simpátricas no mesmo lugar, ocorrem nas mesmas regiões, só que depois que o sol se põe, a espécie Monostreia franxi, ela solta os gametas primeiro, tá? E a fecundação externa, e Anulares solta os gametas bem depois, depois que passou, só depois de 3 horas e pouco, que ela começa a soltar os gametas, e essa daqui já tinha soltado os dela, e eles já foram fecundados, tá certo? Então, isso daí acaba mantendo essas duas espécies isoladas reprodutivamente. Se você colocar os gametas um com o outro ao mesmo tempo, você vai ter a formação de híbridos entre essas duas espécies. Tá? Então, elas não estão isoladas pós-zigoticamente, elas estão isoladas pré-zigoticamente. Esse daqui, que é um isolamento ecológico, de mímulos, é por polinizadores distintos. Então, mímulos levice e mímulos cardinales são polinizadas por abelhas e por beija-flores, tá certo? O que acontece? Elas não estão isoladas totalmente reprodutivamente. Você consegue gerar híbridos, se você cruzar levice com cardinales, se você for lá manualmente, por exemplo, polinizar, você forma híbridos. Inclusive, esses híbridos conseguem gerar uma prole. Tá? Eles são híbridos, inclusive, férteis. Mas, como o beija-flor poliniza cardinales e as abelhas polinizam levice, acaba que eles não existe mistura de pólen na natureza, tá certo? Então estão isoladas pré-zigoticamente, tá? Se houver formação de zigoto, você tem híbridos, tá?
Tem um fenômeno interessante que é o que a gente chama de reforço, tá certo? O reforço, ele consolida o isolamento pré-zigótico, tende a consolidar o isolamento pré-zigótico, tá? É quando a seleção natural favorece cruzamentos preferenciais, ou seja, cruzamentos de indivíduos de uma mesma espécie, de uma mesma população, e dificulta cruzamentos entre espécies diferentes, tá? A gente pode observar o reforço quando a gente compara, por exemplo, várias espécies de Drosophila. Você pega pares de espécies irmãs que divergiram há pouco tempo e você compara a distância genética entre elas e compara o grau de isolamento pré-zigótico, né? Se você colocá-las para cruzarem, por exemplo, você vê o grau que elas cruzam ou não cruzam, tá certo? Você vê que quando esses pares eles estão simpátricos, né, quando eles estão no mesmo lugar, você vê que o grau, que são essas bolinhas vermelhas, ó, o grau de isolamento reprodutivo, que está representado no eixo Y, ele é mais alto do que quando elas estão alopátricas. Tá? Ou seja, quando elas estão isoladas geograficamente, não existe a outra espécie lá, não precisa ver essa preocupação, esse gasto de energia, né? Mas quando elas estão juntas, a seleção natural favorece os cruzamentos preferenciais. Tá? Talvez através de uma preferência, talvez, né, algum fator leva isso daí. Tá? Isso daí a gente pode observar, por exemplo, com essas duas, Drosophila moravensis e Drosophila arizona, né, porque a gente tem esse padrão na natureza. A gente tem a Arizona ocupa uma ampla área, né, principalmente no México, aqui na América Central, no México, um pedacinho aqui da Guatemala, na América Central, e o sul dos Estados Unidos, todos esses pontinhos aqui são Arizona. E essa área mais escura é onde ocorre moravensis. Tá? Então, nessa região aqui, a gente tem moravensis em simpatria com Arizona. Tá? Então, um lugar que a gente tem as duas espécies, aqui também nessa pontinha, mas principalmente aqui. Né? E aí eles compararam, né, se você pegar espécies de onde elas estão simpátricas e onde elas estão alopátricas e botá-las para cruzar, o que acontece? Né? Os experimentos de isolamento reprodutivo. Aqui, por exemplo, ó, em alopatria, você tem um isolamento reprodutivo de 0, o isolamento vai de 0 a 1, tá? 0, elas não estão isoladas, e 1, elas estão totalmente isoladas. Você vê que quando elas estão em alopatria, o isolamento é de 30%. Quando elas estão em simpatria, é de 94%. Ou seja, quando elas estão em simpatria, elas não se reproduzem, elas não cruzam, tá? Aqui também, ó, 78 em alopatria, 92 em simpatria, tá? Então você vê que em simpatria você tem um reforço do isolamento reprodutivo, né? Você tem esse mecanismo ajudando a isolar as espécies pré-zigoticamente. Esses exemplos que eu falei é um isolamento pré-copulatório, né? Pré-zigótico pré-copulatório. Mas existe isolamento reprodutivo pré-zigótico, mas pós-copulatório, ou seja, ocorre a cópula, mas não ocorre a formação do zigoto. Como que isso pode acontecer? Um exemplo clássico é dos besouros, besouro da farinha, né? O tribólio castanho, que é uma praga mundial de farinha, de arroz, de vários cereais. Talvez a principal praga de cereais que tem no mundo, né? Um besourinho pequenininho de uns 3 milímetros aí, que você deixar lá, provavelmente você vai ver, vai ter visto na sua casa um besourinho desse, né? Tem uma espécie muito parecida que é o Tribolium freemani, dá para ver pelo desenho aqui que ela é muito parecida. E o que acontece? Elas podem cruzar, e quando elas cruzam, elas têm descendentes férteis, tá? Então você pode, se você botar uma fêmea de uma espécie, né, de castanho com macho freemani, ou vice-versa, ele vai ter reprodução e vai ter descendentes, tá? Mas, se você colocar várias fêmeas e machos das duas espécies juntos, ou se você deixar a fêmea de uma espécie copular com machos das duas espécies, quase toda a prole vai ser da espécie dela, da espécie própria. Você não vai ter formação de híbridos, tá? Então, o que está acontecendo aí? É a competição espermática, a competição de esperma, tá certo? O esperma da própria espécie, ele tem mais sucesso em fecundar a fêmea do que o esperma de outra espécie, tá? Tem vários mecanismos para isso, né? Ela, na verdade, armazena o esperma na espermateca. Pode ser que o esperma da outra espécie tenha a capacidade de ir lá e eliminar o da primeira espécie e tal. Então, tem vários fatores que podem configurar isso daí. Mas isso é um exemplo, né, de mesmo que haja cópula, você pode ter ainda um isolamento pré-zigótico gamético, né, lá nos gametas. Tá? O isolamento pré-zigótico, ele evolui como um subproduto da divergência em populações alopátricas. Ou seja, se você isolar duas populações geograficamente, deixar elas alopátricas, não tem como segurar. Tá? Elas vão evoluir diferenças e elas vão ficar diferentes. Se você isolá-las por tempo suficiente, elas eventualmente vão ficar isoladas reprodutivamente. Por quê? Porque diferentes mutações vão acumular
nas diferentes populações. Você pode ter seleção para diferentes ambientes, mas mesmo que você não tiver seleção, você tem deriva genética atuando e levando a frequências de alelos diferentes, fixação de alelos diferentes, e eventualmente você vai ter um isolamento reprodutivo. Tá? Esse experimento aqui, clássico, com as drosófilas, né, que foram separadas em caixas durante várias gerações, é um exemplo disso daí. Né? Então, eles pegaram as drosófilas, separaram em uma caixa com maltose, uma caixa com amido, e criaram elas durante várias gerações em caixas diferentes. Quando você coloca elas juntas, vai haver um isolamento reprodutivo. Tá? Não é total, mas vai haver um isolamento reprodutivo. Tá certo? Então, né, você cria elas aqui, tem um amido na maltose, um macho no amido na maltose, e você cruza eles para ver o que dá. Então aqui, por exemplo, é um índice de isolamento, né, comparando o número de cruzamentos que ocorreu, né, pré-zigótico, então pelo cruzamento dá para você saber, né? E aí você vê que esse índice de isolamento aqui para essa caixa foi de 42%, por exemplo, tá? Esse daqui foi de 10% na caixa controle. Então isso foi feito com controle também. E aí foi feito um índice médio. Ó. Na média, esses valores que a gente tem aqui, você vê o seguinte, ó, que quando você pegava caixas de amido e de maltose e tentava cruzar depois de muitas gerações, você tinha 33% de isolamento. Tá? É bastante, né? 33% de isolamento. Tá? E sendo que nas caixas controle você tinha 1,4% de isolamento. Tá? Muito menor, né? Esse seria o aleatório normal, né? O aleatório que varia. Então, ou seja, você vê que é uma diferença de 33%, é uma diferença muito grande. Tá? Então, esse isolamento, ele leva a um isolamento, esse isolamento geográfico leva ao isolamento reprodutivo, tá? Por que isso acontece, tá? Os caracteres que estão associados às adaptações ecológicas para diferentes ambientes, tá certo? Eles estão geneticamente correlacionados aos caracteres que estão associados ao isolamento em si, tá certo? Então você tem uma correlação entre caracteres que estão levando a uma adaptação ecológica e caracteres que estão levando ao isolamento. Como que essa correlação genética pode acontecer? 2 mecanismos, tá? Ou pleiotropia ou efeito carona, tá? Então, ou você tem o efeito carona, então os genes que estão levando a isso daqui estão próximos dos genes que estão levando a isso daqui e acabam sendo selecionados juntos, tá certo? Ou então você tem realmente múltiplos efeitos para o mesmo gene, tá certo? Aqui é um exemplo, né? Quando a gente tem os tentilhões de Galápagos, né? Se a gente vê, você tem genes que estão associados, por exemplo, à forma do bico, tá? Então, genes que estão associados, então, né, você tem, bem conhecido, tem um gene principal lá que determina essa forma do bico. Então, você tem tentilhões com bicos mais altos, né, mais largos, mais altos e curtos, outros mais finos e compridos, assim por diante. E esses bicos, eles estão associados aqui a diferentes dietas, então tem uma adaptação ecológica para diferentes tipos de dieta, sementes maiores, menores, mais duras, mais moles, cactos, insetos, frutos, cada um tem um tipo de bico. Mas, ao mesmo tempo, o tipo de bico também define o tipo de canto. E o tipo de canto está diretamente associado à atração das fêmeas, né? As fêmeas são atraídas pelo canto dos machos. Então, se o macho canta diferente, pode ou não atrair a fêmea de uma forma diferente. Tá certo? Então, você vê um caráter que está diretamente associado à obtenção de recursos, à seleção natural e também à seleção sexual, à atração das fêmeas ou não. Tá? Então, você pode ter um gene, múltiplos efeitos. Ou pela pleiotropia mesmo, um gene com vários efeitos, ou pelo efeito carona, genes próximos que estão sendo carregados juntos, pegando uma carona com a seleção de outro gene. Certo? Então foi isso que a gente viu agora, o isolamento reprodutivo pré-zigótico, tá? Na próxima aula a gente vai ver o isolamento pós-zigótico.